Quando você ouve a palavra manicômio, o que você pensa? É um lugar agradável, de muito cuidado e carinho, onde as pessoas podem tratar suas questões mentais sem se preocupar com mais nada? Um lugar de autodescoberta e potencialização dos indivíduos? Ou o contrário de tudo isso? E se eu dissesse para vocês que qualquer um pode parar no manicômio, você gostaria de ir? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Janaína Vanzo e essa é Minha Vida aos 30, série em que eu falo sobre assuntos que são muito importantes na minha vida e na vida de outras pessoas também, mas que eu acredito que eles ainda são pouco discutidos na mídia e nas conversas em geral. Antes de eu explicar o tema de hoje, não se esqueçam de conferir os outros vídeos da série na playlist que vai estar aqui na descrição e também de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e, se possível, indicar essa série para alguém que possa se interessar por esses assuntos. E hoje é dia de falar de saúde mental. Na verdade, todo dia devia ser dia de falar de saúde mental. Mas essa semana em especial, no dia 18 de maio, acontece o Dia da Luta Antimanicomial, um movimento que existe no Brasil desde o fim da década de 70 e que já teve várias conquistas em relação ao tratamento de pessoas com sofrimento mental. Infelizmente, esse movimento ainda é pouco conhecido pela sociedade e pouco apoiado também, por isso é muito importante a gente falar sobre ele. E essa é uma luta que se relaciona diretamente com a nossa vida diária, mesmo que a gente não perceba. Mas, para falar desse assunto, a gente primeiro tem que destrinchar um termo que já se tornou tão comum que chega a ser banal: a loucura. Assim como várias dicotomias que existem por aí, em termos de saúde mental, a nossa sociedade tende a dividir as pessoas em dois tipos. As normais são aquelas que vivem a vida como o esperado. Nascem, crescem, casam, têm filhos, são produtivas e vivem bem as regras sociais sem grandes problemas ou questionamentos. Já as pessoas loucas são aquelas que não funcionam direito. Elas têm ideias ou comportamentos que são considerados esquisitos ou fora do padrão, ou não conseguem se adequar à sociedade ou viver as fases da vida de acordo com o que é esperado. E às vezes podem ter reações muito fortes com acontecimentos corriqueiros que as pessoas ditas normais conseguem lidar muito bem. Assim, como sociedade, nós temos a tendência a classificar as pessoas dentro dessas duas categorias. E se a gente acredita que faz parte da classe dos normais, a gente costuma tentar se afastar das pessoas que são consideradas loucas. Mas a questão é justamente que essas categorias não existem na realidade. É realmente possível separar o que define algo como normal ou como loucura? Será que uma pessoa vai ser sempre normal e a outra vai ser sempre louca? E quem classifica essas pessoas? Se alguém com muito poder na hierarquia social diz que uma pessoa é louca, tem como a gente questionar isso? E se uma pessoa passa a vida inteira sendo rotulada de maluca, será que tem como ela provar para as pessoas que na verdade ela é normal? Ou qualquer coisa que ela faça vai ser taxada como loucura? Então, a gente pode acreditar piamente que somos normais e que o estigma da loucura nunca vai atingir a gente. Mas não temos nenhum controle sobre isso. Qualquer pessoa que apresente um comportamento diferente do habitual, que tenha dificuldade de entender determinadas regras sociais, as ditas e as não ditas, mas que todo mundo deveria conhecer, ou qualquer pessoa que não apresente um desenvolvimento dentro da média estipulada socialmente, pode ser considerada louca. No fim das contas, não existem critérios claros. A única certeza que temos é que, se algum dia você fizer alguma coisa que seja considerada fora do normal, você pode ser taxado como louco. E aí que as coisas complicam, porque qual é o tratamento que a gente costuma dar para essas pessoas? A gente exclui, distancia, ignora, enche de remédios, impede de trabalhar e até impede de viver em sociedade. Essa é a realidade dos manicômios. Na base do surgimento dos manicômios e dos hospitais psiquiátricos existe a ideia da higienização, que é tirar das ruas e dos círculos sociais pessoas que não estejam sendo produtivas ou que não estejam conseguindo viver de acordo com as regras sociais estabelecidas. E assim, qualquer um poderia parar no manicômio, não só quem tivesse algum transtorno. Moradores de rua, prostitutas, usuários de drogas, pessoas contra o poder ou o sistema vigente, filhos e filhas de pessoas ricas que se recusavam a seguir os desejos dos pais, mas especialmente pessoas pobres, marginalizadas e excluídas do sistema, que não poderiam estar nas ruas poluindo a existência das pessoas ditas normais,
ou seja, de quem trabalha e produz para o capital sem questionar. E assim, quem estava nos manicômios não era mais considerado humano e por isso poderia passar pelas experiências das mais terríveis. Tratamentos de choque ou outros tratamentos invasivos, remédios super fortes que dopam as pessoas, impedindo elas de se defenderem ou de pensarem com clareza. Além de estar em espaços super insalubres, pequenos, com pouca higiene e muitas vezes sem acesso ao sol ou à natureza. Tudo isso sofrendo vários tipos de abusos e violências e com pouquíssimas possibilidades de alta ou de retornar à sociedade. Mas, como tudo isso acontecia em uma instituição com portas fechadas, onde os médicos e profissionais eram qualificados para saber o que estavam fazendo, era difícil que as pessoas questionassem o que acontecia lá dentro. E algumas pessoas podiam justificar que tudo bem, afinal, pessoas loucas precisam ser contidas, dopadas, encarceradas, para não representarem nenhum risco à sociedade. E a gente até tem a tendência de achar que toda pessoa louca é perigosa ou psicopata, e por isso faz sentido prender elas para que elas não saiam causando por aí. Só que, na verdade, quem ia parar nesses lugares acabava ficando violento não por causa do transtorno que tinha, se é que tinha algum transtorno, mas como reação ao tratamento horrível que sofriam. Então, ao invés de espaços de cuidado, manicômios são espaços de violência e encarceramento, buscando afastar os pacientes da sociedade ao invés de reinseri-los. O movimento antimanicomial surge justamente da percepção de que esses tratamentos são violentos e antiquados, e que o encarceramento dessas pessoas não tem nenhum propósito além de invisibilizar a vivência delas. Assim, tanto os profissionais que trabalhavam na área, quanto os familiares e conhecidos das pessoas encarceradas começaram a perceber que era necessário buscar um outro tipo de tratamento para o sofrimento mental dessas pessoas. Um tratamento feito com cuidado, com remédios adequados e com terapias das mais diversas. Um tratamento em sociedade, permitindo a pessoa trabalhar, estudar e estar entre a família e os amigos e potencializar o desenvolvimento social dela. Ao mesmo tempo que a sociedade precisa aprender a aceitar e a abrir espaços para as pessoas psicoatípicas, fazendo com que o tratamento delas não seja afetado por preconceitos ou maus tratos nos espaços de convivência. No nosso querido SUS, inclusive, já temos locais voltados especificamente para o tratamento dessas pessoas, como os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Nesses locais, as pessoas são acompanhadas por profissionais de diversas áreas, como médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, musicoterapeutas, entre tantos outros. E ainda podem fazer cursos que ajudam no tratamento e permitam a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Assim, a pessoa é tratada de forma ampla, com terapias diferenciadas e uma atenção particular à sua questão, ao mesmo tempo que continuam convivendo em comunidade e vivendo a vida mundo afora. Infelizmente, esses espaços ainda não existem em números suficientes para lidar com toda a demanda nacional e ainda sofrem com o sucateamento do poder público, mas são um ideal a ser alcançado e é uma das principais pautas do movimento antimanicomial, que pessoas psicoatípicas tenham acesso a tratamento gratuito, de qualidade e gozando dos direitos de liberdade e expressão que deveriam ser inerentes a todo ser humano. E por que é tão importante que as pessoas sejam tratadas em convivência com a sociedade e não trancadas em algum lugar? Apesar de termos predisposições genéticas para determinados transtornos ou deficiências, muito desse sofrimento mental se potencializa com a questão social. Não é à toa que estamos nos tornando mais depressivos e ansiosos, que transtornos alimentares sejam tão comuns em meninas jovens, ou que as maiores taxas de suicídio do país sejam de jovens negros de 10 a 19 anos. E não é à toa que uma pessoa que receba determinado diagnóstico acabe tendo outras comorbidades em termos de saúde mental, já que é tão difícil ser uma pessoa psicoatípica nesse mundo. No fim, eu acredito que muito do nosso sofrimento mental vem de estar numa sociedade que espera que a gente atinja determinados padrões e esteja sempre dentro de uma normalidade praticamente impossível de atingir. Então, quem está em situação de maior vulnerabilidade social, ou quem não consegue atingir ou aceitar esses padrões, não só está mais passível a desenvolver determinadas patologias, mas também pode não ter acesso ao tratamento adequado ou ao apoio social necessário para lidar com essas situações. Por isso, esse sofrimento mental precisa ser visto e não invisibilizado. A gente precisa falar mais sobre esses assuntos, como sociedade em geral e com as pessoas à nossa volta, para que a gente possa identificar quais são as questões sociais que potencializam esse sofrimento mental e o que a gente pode fazer para mudar isso. Não levar os aspectos sociais em consideração e fingir que questões de saúde mental são problemas individuais que devem ser resolvidos por quem sofre, porque tem que ser resolvido de alguma forma.
Tudo isso só faz com que a gente mantenha os ideais manicomiais sem precisar necessariamente da existência desses espaços. Continuamos higienizando o nosso dia a dia desses assuntos para não afetar a nossa produtividade e a nossa normalidade. Fingimos que nunca seremos afetados por isso e levamos a vida como se o sofrimento mental fosse algo raro, particular de algumas pessoas, uma coisa que a gente não precisa lidar. Mas, se tem uma coisa que essa pandemia mostrou, é que ninguém está a salvo, que ficar preso sempre no mesmo lugar é muito prejudicial à nossa saúde mental e que a normalidade não existe. Assim, o ideal seria que conseguíssemos mudar a sociedade no sentido de aceitar cada vez mais o diferente. Aceitar que não existe um jeito único de estar no mundo e não existe um normal a ser alcançado, mas existem diversas possibilidades, vivências, experiências e ideias. Então, o sofrimento mental, ou mesmo os supostos déficits Então, o sofrimento mental, ou mesmo os supostos déficits de desenvolvimento, não seriam considerados desvios da curva que precisam ser controlados e resolvidos, mas apenas mais um jeito de viver a vida. E cada pessoa poderia ter acesso à educação e acompanhamento adequado que potencializasse a sua existência o mais positivamente possível, independente de qual fosse. Falando assim parece bem utópico, né? E pode ser que seja mesmo. Porque enquanto os nossos valores principais ainda forem a produtividade e o lucro, tudo que estiver atrapalhando isso vai ser considerado um problema a ser resolvido. Mas já existem vários movimentos que seguem a ideia de respeitar e potencializar as diferenças, como diversos movimentos sociais, ou movimentos da educação e até o próprio movimento antimanicomial. Então, acho que podemos nos permitir ter um pouco de esperança. Apesar das possibilidades de mudança e da reforma psiquiátrica, sancionada em lei em 2001 aqui no Brasil, ainda existem por aí muitos manicômios, hospitais psiquiátricos e clínicas de reabilitação com tratamentos questionáveis e ideais antiquados. Além do mais, o estigma social é muito grande. E a psicofobia e exclusão das pessoas psicoatípicas é uma realidade para muitos de nós. Inclusive com o surgimento de projetos de lei por aí que visam colocar o encarceramento como algo tranquilo e legal. Por isso, a luta antimanicomial não se dá por satisfeita e precisa crescer ainda mais. Então, como sempre, eu vou deixar vários links na descrição, com textos que vocês podem ler para se aprofundar sobre o assunto, dicas de livros e filmes que vocês podem ver e também páginas de grupos que vocês podem seguir e se juntar. Pode parecer que é uma coisa que diz respeito apenas a um grupo minoritário de pessoas no nosso país, mas na real é uma coisa que diz respeito a todas nós. Então, na próxima semana farei uma parte 2 sobre esse assunto, falando um pouquinho da minha experiência individual com saúde mental. Espero vocês lá. Desejo muito que vocês estejam bem, ou pelo menos o melhor possível. Se cuidem e até mais!